Mencionei antes que se pode encarar a ideia da reencarnação como uma deturpação da ideia do eterno retorno. E em muitos casos, isso é verdadeiro, embora, ao mesmo tempo, haja fundamentos para pensar que a ideia da reencarnação tem um significado independente. Este só pode ser encontrado em certas alusões contidas em escrituras indianas e em alguns poucos autores da literatura mística mais recente. Mas antes de passar à origem da ideia da reencarnação, ou de seu significado independente, quero expor de forma sucinta algumas das suas interpretações mais bem conhecidas. Na teosofia moderna, que, como já disse, de todas as doutrinas indianas, está mais próxima do culto de Krishna, o homem é considerado um ser complexo que consiste de 7 corpos. Os corpos superiores ou mais sutis, o 7º, o 6º e o 5º, são apenas princípios contidos no 4º corpo. O 4º corpo do homem é imortal e pode reencarnar. Isso quer dizer que depois da morte do corpo físico e das sucessivas mortes do 2º corpo, o astral, e do 3º, o mental, que às vezes vivem por muito tempo depois da morte do corpo físico, o 4º corpo, o corpo causal, reencarna num novo ser humano, nascido depois de um lapso de tempo considerável, em condições inteiramente diferentes e novas. De acordo com os autores teosóficos, entre uma e outra reencarnação passam-se algumas centenas de anos, e muito frequentemente 1000 ou até 2000 anos. Deve-se notar também que o estado dos corpos superiores, isto é, o astral, o mental e o causal, é muito diferente nas diversas etapas da evolução humana. Num homem que está apenas pouco desenvolvido, o corpo causal é pouco mais que um princípio. Ele não traz consigo nenhuma recordação. Uma nova reencarnação é, por assim dizer, uma vida independente. Só nas etapas comparativamente elevadas de desenvolvimento é que o corpo causal pode levar algumas vagas lembranças de uma vida anterior. A ideia da reencarnação está relacionada com a ideia do karma. O karma é compreendido como uma cadeia de causas e efeitos transmitida de uma vida a outra. Mas na ideia abstrata do karma, introduz-se a ideia da punição. Desse modo, as ações de um homem em relação a outras pessoas numa vida podem provocar ações semelhantes da parte daquelas, ou de outras pessoas em relação a ele em outra vida, ou os mesmos resultados podem advir de causas acidentais. Por conseguinte, a existência de aleijados ou de pessoas que sofrem de doenças penosas e repugnantes explica-se pelas crueldades que cometeram em suas vidas passadas. Isso parece significar que os seus próprios sofrimentos redimem os sofrimentos causados por elas. Na realidade, na ideia do karma, o sofrimento em si mesmo não tem nenhum poder redentor. O homem deve apenas compreender algo a partir do sofrimento, deve mudar interiormente e começar então a agir de maneira diferente da anterior. Nesse caso, o novo karma apagará, por assim dizer, o velho, e os sofrimentos do homem cessarão. Outras doutrinas que aceitam a ideia da reencarnação diferem da teosofia só formalmente, em alguns detalhes. Desse modo, as doutrinas espíritas europeias reconhecem a possibilidade de uma reencarnação mais rápida, não depois de centenas ou milhares de anos, mas de uns poucos anos ou meses. O budismo moderno, como foi mencionado antes, reconhece a reencarnação imediata depois da morte. Nesse último caso, o princípio que reencarna
devido ao fato de que a existência da alma é negada pelo budismo, é o último pensamento do moribundo. Em todas essas concepções da reencarnação, não parece haver a menor dúvida quanto à correção da ideia comum do tempo. E é isso, acima de tudo, que as despoja de toda força e importância. O tempo é encarado como se realmente existisse e fosse tal como é concebido pelo pensamento comum, e é encarado como tal, sem qualquer restrição ou discussão. O relógio, o calendário, a história, os períodos geológicos, os ciclos astronômicos não evocam nenhuma dúvida no pensamento comum, mas infelizmente esse tempo fora de moda necessita de uma retificação muito séria. Mostrei no Tertium Organum que, em relação à ideia do tempo, os escritos orientais foram muito mais longe que a filosofia ocidental. Os teósofos europeus gostam muito de citar palavras da Vedanta sobre o eterno agora, e etc. Mas entre este e o calendário há muitas etapas intermediárias, e é precisamente destas que eles não sabem nada. Um homem morre. O ciclo de sua vida se encerra, e mesmo que a consciência ou a alma se conserve, o tempo desaparece. Isso quer dizer que não há nenhum tempo para a alma se encontra na eternidade. O dia seguinte após a morte, o ano seguinte e o século seguinte não existem para a alma. Na eternidade não pode haver nenhuma direção antes, depois. Não pode haver antes num lado de uma direção e depois no outro lado, mas deve haver tanto antes como depois em todos os lados. Se a alma, isto é, a vida terminada, é atraída para algum lugar, pode ser atraída tanto para antes como para depois, ao longo de qualquer grande linha, em cujo ponto de interseção se encontra. Resulta que, se a reencarnação é possível em qualquer direção da eternidade. Imaginemos que, para o ciclo terminado da vida de um homem, a grande linha é a linha da existência da Terra. Então o caminho da alma pode estar ao longo dessa linha em ambas as direções, não necessariamente apenas numa única direção. Os erros de nosso cálculo do tempo estão no fato de que, quando pensamos nele, retificamos simultaneamente várias curvas: a vida do homem, as vidas dos grandes organismos, das sociedades humanas, a da humanidade inteira, a da Terra, a do Sol, e as consideramos como linhas paralelas e, além disso, como linhas comensuráveis, capazes de ser expressas nas mesmas unidades de medida. De fato, isso é impossível, pois essas curvas são tanto incomensuráveis como não paralelas. Só atribuímos a elas essa qualidade paralela devido ao caráter linear do nosso pensamento e da nossa concepção do tempo. Embora seja difícil nos desfazermos do pensamento e das concepções lineares, sabemos, no entanto, bastante para poder compreender que um único tempo, medido por horas, dias, eras geológicas e anos-luz, não existe. E, portanto, só é possível falar do tempo para um círculo terminado, quando esse círculo atinge de novo algum grande círculo, mas não está de modo algum predeterminado onde ele atingirá, à direita ou à esquerda, antes ou depois. Não notamos o fato de que a predeterminação presumida por nós baseia-se exclusivamente na analogia imaginária da divisão de um pequeno círculo com as divisões de grandes círculos. E essa analogia se baseia na suposição de que um círculo grande deve se dividir em antes e depois, no ponto em que acontece estar nele um círculo pequeno,
uma vida ou uma alma, como a divisão do círculo pequeno em antes e depois, durante a vida do homem, com a condição de que a direção de antes para depois deve ser a mesma em ambos os casos. É inteiramente claro que todas essas hipóteses e analogias não têm nenhuma base e que a direção do movimento possível do círculo pequeno na eternidade não está de modo algum predeterminado. É possível admitir que esse círculo pequeno, isto é, a alma ou a vida, esteja sujeito a algum tipo de influências magnéticas que podem atraí-lo para um ponto ou outro de um ou outro círculo grande. Mas essas influências devem vir de direções muito variadas. Pode-se não concordar com todas as deduções dos argumentos acima, mas com uma certa compreensão do assunto, não é mais possível discutir a impossibilidade de um tempo não relativo, isto é, um tempo geral considerado para tudo o que existe. Em cada caso dado, o tempo é apenas o período da existência do sujeito em questão. E mesmo isso apenas torna impossível encarar o tempo depois da morte, da mesma maneira que o tempo antes dela. O que significa realmente a mudança que chamamos morte? Como foi mostrado antes, essa mudança indica que o tempo de determinado indivíduo termina. A morte quer dizer não há mais nenhum tempo. Quando o anjo do Apocalipse diz que não haverá mais nenhum tempo, ele fala da morte da humanidade. Tudo isso torna absolutamente clara a impossibilidade de um tratamento elementar da questão sem uma análise dos problemas do tempo. A reencarnação, se de fato existe, é um fenômeno muito mais complexo, para cuja compreensão deve-se ter um certo conhecimento das leis do tempo e da eternidade. Estas são leis ilógicas. Não podem ser estudadas como as 4 regras da aritmética. Para compreendê-las, deve-se poder pensar irracionalmente e sem fatos. Não há nada mais enganoso do que os fatos, quando não podemos ter todos aqueles que se referem ao assunto em discussão e somos forçados a lidar com os fatos acessíveis que, em lugar de nos ajudar, apenas desvirtuam nossa visão. E como podemos saber que temos uma quantidade suficiente de fatos para julgar numa ou noutra direção, se não temos nenhum plano geral das coisas e não conhecemos nenhum sistema geral? Nossos sistemas científicos, baseados em fatos, são tão deficientes quanto os próprios fatos. Para chegar às leis do tempo e da eternidade, devemos começar com a compreensão do estado em que não há nenhum tempo e nenhuma eternidade opostos um ao outro. O eterno agora é o estado de Brahma, o estado em que tudo está em toda parte e sempre, isto é, em que cada ponto do espaço está em contato com cada ponto do tempo, e que se expressa no simbolismo por 2 triângulos que se cruzam, uma estrela de 6 pontas. Nessa combinação, o tempo é tridimensional, exatamente como o espaço. Mas há uma grande diferença entre o tempo tridimensional de Brahma e o tempo unidimensional do homem comum, a linha do tempo que vem de um passado desconhecido e desaparece num futuro desconhecido. E essa diferença não é simplesmente subjetiva. O homem é de fato um ser unidimensional em relação ao tempo. Isso quer dizer que, deixando a linha do tempo, isto é, morrendo, o homem não se encontra imediatamente no estado de Brahma ou no eterno agora. Deve haver muitos estados intermediários, e são estes que devemos examinar agora. Se tomamos como ponto de partida a preposição de que a meta da evolução da alma humana
deve ser, atingir, o estado de Brahma, do eterno agora, então a direção do nosso pensamento se torna clara. Desse ponto de vista, o homem, isto é, sua alma, entendendo essa palavra sem nenhum sofisma, simplesmente no sentido do ser interior do homem, de sua existência interior, da qual seu corpo é o receptáculo temporário, é uma centelha de Brahma, uma semente de Brahma, que evoluindo e se desenvolvendo, pode atingir o estado de Brahma, do mesmo modo que a semente de um carvalho, brotando e crescendo, se torna um carvalho e produz, por sua vez, sementes semelhantes. Mas a analogia com um carvalho, uma borboleta ou qualquer outro ser vivo, embora demonstrando corretamente certos aspectos da evolução humana, obscurecem outros aspectos dela. A analogia com o carvalho e etc. não contém o eterno agora. Se quisermos introduzi-lo, devemos usar outra analogia. Comparemos Brahma a um rio. Ele é a fonte do rio, o próprio rio e também o mar para onde o rio corre. Uma gota d'água do rio, tendo emergido de Brahma, deseja voltar a Brahma. Brahma é tudo. É o rio, o mar e a fonte. Mas a volta a Brahma significa retornar à fonte. Porque, de outro modo, se a gota se satisfizesse com uma contemplação filosófica de suas próprias possibilidades, poderia dizer a si mesma que já está em Brahma, porque Brahma é tudo, e uma vez estando no rio, a gota está em Brahma, e uma vez que corre com o rio para o mar, que também é Brahma, ela chega ainda mais perto de se fundir com Brahma. Mas realmente, desse modo, ela pode se distanciar cada vez mais da fonte, e Brahma é a fonte. Para se juntar a Brahma, a gota deve voltar à fonte. Como pode ela voltar à fonte? Somente movendo-se contra a corrente do rio, contra a corrente do tempo. O rio corre na direção do tempo. Um retorno à fonte deve ser um movimento contra o tempo, não para o futuro, mas para o passado. A vida, como a conhecemos, toda a vida externa e toda a vida interna de todas as coisas vivas, tem uma direção, do passado para o futuro, e todos os exemplos de evolução que podemos encontrar também se processam do passado em direção ao futuro. É claro que isso só nos parece ser assim, e parece assim porque construímos nossa linha reta do tempo a partir de uma porção de curvas, como as vidas dos homens, dos povos, das raças e etc. Com esse objetivo, retificamos artificialmente essas curvas. Elas, no entanto, só continuam retas enquanto as conservamos em nossa mente. Isto é, as vemos deliberadamente como linhas retas. Assim que relaxamos nossa atenção, que deixamos algumas dessas linhas e passamos para outras. Ou para o conjunto imaginário, elas voltam imediatamente a ser curvas de novo e destroem desse modo a imagem inteira do todo. Ao mesmo tempo, enquanto vemos apenas uma única linha do tempo, uma única corrente, e não podemos ver as correntes paralelas e perpendiculares, não podemos ver as correntes opostas, que devem indubitavelmente existir, porque afinal, o tempo considerado como uma superfície não é uma superfície plana, mas deve ser necessariamente uma espécie de superfície esférica, na qual o começo de uma linha é também o seu fim, e o fim é o começo. Tomemos de novo a ideia da volta a Brahma. Brahma criou o mundo, ou o mundo surgiu e está surgindo de Brahma. 3 caminhos devem levar a Brahma: o movimento em direção ao futuro, o movimento de retorno ao passado
e o movimento num único ponto do presente. O que é o movimento para o futuro? É o processo da vida, o processo da reprodução de si mesmo em outros, o processo do crescimento e desenvolvimento dos grupos humanos e do conjunto da comunidade. Se há evolução nesse processo, é uma questão aberta à discussão. O que é claro é a imagem da formação, existência e morte dos grandes organismos amorfos que lutam e se devoram mutuamente, isto é, das sociedades humanas, povos e raças. O que é o movimento num ponto, no presente? É o movimento ao longo do círculo do eterno retorno, a repetição da vida e o crescimento interior da alma, que se torna possível devido a essa repetição. O que é o movimento de volta ao passado? É o caminho da reencarnação, que se é possível e existe, só existe provavelmente na forma de reencarnação no passado. Esse é precisamente o aspecto oculto esotérico da ideia da reencarnação, que está tão completamente esquecido que mesmo alusões a ele são difíceis de encontrar. Mas essas alusões existem. Só vou chamar a atenção para algumas expressões significativas do Velho Testamento. O rei Davi diz ao morrer: "Vou pelo caminho de todos os mortais." Reis 2:2. Josué diz: "E vede que estou a entrar no caminho de todos os mortais." Josué 23:14. Qual o significado dessas palavras? O que quer dizer o caminho de todos os mortais? O caminho de todos os mortais é o seu passado. Vou pelo caminho dos mortais. Só pode significar uma coisa: vou para o tempo, vou para o passado. Também há outras expressões. Vá a Arão, reunir-se ao seu povo. Deus diz isso a Moisés e a Arão no Monte Rote. Números 20 e 24. E morrerás no monte ao qual terás subido, e irás reunir-te ao teu povo, como Araão, teu irmão, morreu no Monte Rote, e foi reunir-se ao seu povo. Deus diz a Moisés, Deuteronômio 32:50. E faltando-lhe as forças, morreu numa ditosa velhice, e em provecta idade, e cheio de dias, e foi unir-se ao seu povo. Gênesis 25:8. E exausto de forças pela idade, Isaque morreu, e foi unido ao seu povo. Gênesis 35:29. Eu vou unir-me ao meu povo, Jacó. Gênesis 49:29. E morreu, e foi unir-se ao seu povo, Jacó. Gênesis 49:32. Por isso, eu te farei descansar com teus pais, e serás sepultado em paz no teu sepulcro, para que os teus olhos não vejam todos os males que hei de fazer cair sobre este lugar. Deus diz isso a Josias através da profetisa. 2 Reis 22:20. As palavras reunir-se ao seu povo têm exatamente o mesmo significado que ir pelo caminho de todos os mortais. E a última passagem, eu te farei descansar com teus pais, acentua inclusive o benefício resultante disso, isto é, escapar do mal do presente. Na interpretação corrente, considera-se que essas palavras ou indicam uma vida depois da morte, na qual o homem se junta a seus ancestrais que foram para lá antes dele, ou, num sentido mais materialista, um sepultamento nos túmulos da família. Mas a primeira, isto é, a interpretação que explica essas palavras pela existência depois da morte, não resiste à crítica, porque sabemos bem que o judaísmo
não continha nenhuma ideia da existência depois da morte. Se tivesse havido essa ideia, teria sido necessariamente exposta e interpretada na Bíblia. Nem a segunda explicação, isto é, o sepultamento em túmulos da família, corresponde a todas as indicações mencionadas, pois as mesmas palavras se referem a Araão e Moisés, que morreram e foram sepultados no deserto. E o que é particularmente importante, as expressões ir pelo caminho de todos os mortais, reunir-se aos seus pais ou juntar-se ao seu povo. Nunca se referem a homens e mulheres comuns. Essas expressões só são usadas em relação a uns poucos, patriarcas, profetas e líderes do povo. Isso indica o significado e o objetivo ocultos da reencarnação no passado. Na grande corrente da vida, que flui a partir de sua fonte, deve haver necessariamente correntes opostas e transversais. Assim como numa árvore, há um fluxo de seiva das raízes para as folhas e um fluxo de seiva das folhas para as raízes. Na grande corrente da vida, o movimento evolutivo deve ser um movimento contrário ao processo geral de crescimento, um movimento contra a corrente, em direção ao começo do tempo, que é o começo de tudo. Preso à sua roda de vidas que se repetem, o homem não poderia se beneficiar da possibilidade de um movimento reverso contra o tempo, se não houvesse possibilidade de reencarnação em outra era, outra época, próxima ou distante, mas em todo caso, numa que esteja mais próxima do começo, isto é, no passado. Essa é, à primeira vista, uma teoria muito estranha. A ideia de um movimento para trás no tempo é para nós desconhecida e incompreensível. Na realidade, porém, só essa ideia explica a possibilidade de evolução no verdadeiro e amplo sentido da palavra. A evolução, isto é, o aprimoramento, deve vir do passado. Não basta evoluir no futuro, mesmo que isso fosse possível. Não podemos deixar para trás os pecados do nosso passado. Não devemos esquecer que nada desaparece, tudo é eterno. Tudo que existiu ainda existe. A história da humanidade inteira é a história do crime, e o material para essa história cresce continuamente. Não podemos ir muito longe com um passado como o nosso. O passado ainda existe e dá e dará seus resultados, criando continuamente novos crimes. O mal gera o mal. Para destruir a consequência do mal, é preciso destruir sua causa. Se a causa do mal está no passado, é inútil procurá-la no presente, e o homem deve retroceder, procurar e destruir as causas do mal, por mais atrás que elas possam estar. É só nessa ideia que se pode encontrar uma indicação da possibilidade de uma evolução geral. É só nessa ideia que se encontra a possibilidade de mudar o karma da humanidade, porque mudar o karma significa mudar o passado. A teoria teosófica é que cada homem recebe tanto mal quanto produz. Isso é o karma, de acordo com a concepção teosófica. Mas dessa maneira, o mal não pode diminuir e deve necessariamente crescer, e a humanidade não tem nenhum direito de sonhar com um futuro belo e brilhante, enquanto arrasta um fardo de maldade e crime, que automaticamente se renova. A ideia do que a humanidade deveria fazer com a carga de maldade e crime que acumulou ocupou a mente de muitos pensadores. Dostoiévski nunca pôde se libertar do horror dos sofrimentos passados das pessoas mortas e desaparecidas há muito tempo. E, fundamentalmente,
Ele estava certo, sem dúvida alguma. O mal, uma vez criado, permanece e cria novo mal. Somente Cristo e Buda, dentre os grandes mestres da humanidade e fundadores de religiões mais conhecidos, nunca defenderam qualquer forma de luta contra o mal por meio de violência, isto é, por intermédio de novo mal. Mas sabemos muito bem qual foi o resultado da pregação de amor e piedade. Se o mal pode ser extirpado e suas consequências destruídas, isso só pode acontecer se for detido no momento em que ele começa, e sem ser por meio de outro mal. Todo o absurdo da luta por uma organização melhor da vida na Terra deve-se ao fato de que as pessoas tentam lutar contra os resultados, deixando de lado as causas do mal e criando novas causas de novo mal. Por enquanto, o preceito "não oponha o mal ao mal" não pode produzir qualquer resultado, porque as pessoas, no seu nível de desenvolvimento, só podem estar ou indiferentes ao mal ou lutando contra ele, ou contra o que denomina o mal, por meio de violência, isto é, por meio de outro mal. Essa luta é sempre uma luta contra resultados. As pessoas nunca podem atingir as causas do mal. É fácil compreender por que isso ocorre. As causas do mal não estão no presente, estão no passado. Não haveria nenhuma possibilidade de pensar na evolução da humanidade se não existisse a possibilidade de homens que evoluem individualmente irem ao passado e lutar contra as causas do mal presente que lá se encontram. Isso explica aonde desaparecem aquelas pessoas que se lembraram de suas vidas passadas. Do ponto de vista comum, isso soa como um absurdo, mas a ideia da reencarnação contém esse absurdo ou essa possibilidade. Para admitir a possibilidade da reencarnação no passado, é necessário presumir a pluralidade da existência ou ainda da coexistência. Quer dizer, é preciso supor que a vida humana, enquanto se repete de acordo com a lei do eterno retorno, num único lugar no tempo. E pode-se dizer com certeza quase absoluta que um homem, mesmo próximo do estado de super-homem, não será consciente dessa simultaneidade de vidas e se recordará de uma única vida ou da vida num único lugar no tempo, como passado, e sentirá a outra como presente. Nas condições do espaço tridimensional e do tempo unidimensional, a pluralidade da existência é impossível, mas nas condições do espaço-tempo hexadimensional é inteiramente natural, porque nele cada ponto do tempo toca em cada ponto do espaço, e tudo está em toda parte e sempre. No espaço-tempo, representado por dois triângulos que se cruzam, não há nada estranho ou impossível na ideia da pluralidade da existência. E até a aproximação dessas condições cria para um homem a possibilidade de seguir o caminho de todos os mortais, reunir-se a seus pais, o que possibilita a ele influenciar seus ancestrais ou os contemporâneos deles, mudar pouco a pouco e tornar mais favoráveis as condições de seu nascimento e cercar-se aos poucos de pessoas que também se lembram. Tentemos imaginar essa situação de uma forma mais concreta. Suponhamos que sabemos que a vida inteira de certo homem formou-se de uma certa maneira, devido a certas coisas que seu avô, morto antes do seu nascimento, fez ou deixou de fazer. Imaginemos agora que o homem tem a possibilidade de influenciar seu avô de certo modo no momento exato, através de alguns dos seus contemporâneos. Talvez
simplesmente abrindo-lhe os olhos para alguma coisa que ele não soubesse. Isso pode mudar inteiramente as condições da vida subsequente no tempo desse homem, proporcionar-lhe novas possibilidades e assim por diante. Suponhamos ainda que determinado homem que tem poder verdadeiro em suas mãos, um estadista ou político ou soberano reinante de alguma época passada, manifestasse um interesse na direção do conhecimento real. Isso teria dado a possibilidade de influenciá-lo se houvesse um homem perto dele que pudesse fazer isso. Suponhamos que acontecesse estar ao lado dele esse homem. Isso poderia dar resultados inesperados de um caráter muito útil, abrindo novas possibilidades para um grande número de pessoas. O privilégio da posição de reencarnar no passado para o homem que se lembra do que aprendeu na sua vida passada explica-se pelo fato de que ele conhece os resultados. Sabe o que resultou das ações das pessoas da época na qual ele reencarna. Isso não significa, evidentemente, que tudo ou muitas coisas possam ser alteradas por um único homem que reencarnou no passado. As possibilidades de alterar os acontecimentos externos são muito pequenas, mas devem existir. Se em cada momento houvesse apenas uma possibilidade, viveríamos num mundo de absoluta predeterminação e nada poderia ser alterado. Mas quanto a isso, os momentos diferem muitíssimo entre si. Há momentos com apenas uma única possibilidade, há outros com várias possibilidades e ainda outros com possibilidades numerosas e muito variadas. Podemos compreender isso estudando nossa própria vida. Suponhamos que nela podemos retroceder 10, 15 ou 20 anos. Há uma grande possibilidade na suposição de que gostaríamos então de alterar muitas coisas, fazer muitas coisas de maneira diferente, não fazer absolutamente muitas outras. Se poderíamos fazê-lo ou não é uma questão diferente. Mas no caso da reencarnação no passado, essa questão é muito mais simples, porque só podem reencarnar aqueles homens que já alcançaram grande consciência e poder. Por esse meio, isto é, por meio da reencarnação no passado das pessoas que já atingiram um certo grau de desenvolvimento interior, cria-se uma corrente oposta no meio da corrente da vida. É um movimento evolutivo, que torna pouco a pouco a vida melhor e mais nobre, e ela própria volta, enriquecida à fonte da qual se originou. Em comparação com essa ideia, a ideia da reencarnação no futuro parece não só infrutífera, mas quase uma zombaria das pobres almas que reencarnam. Imaginem um homem que viveu na antiga Roma, um homem muito inteligente e para o seu tempo culto, que reencarna em nossa época, nas circunstâncias da vida média das classes cultas da Europa. Estaria completamente deslocado nessas circunstâncias. Teria conservado milhares de inclinações e desejos, para os quais não há lugar na vida moderna. Estaria cheio de superstições, crenças e tendências estranhas, beirando o crime, o que é para ele perfeitamente natural, normal e até necessário seria para as pessoas de sua convivência imoral, antinatural e vicioso. O que é perfeitamente legal e certo, para ele seria, aos olhos dessas pessoas, criminoso e revoltante, e assim por diante. A situação do pobre romano em nossa época seria muito penosa e difícil, tanto para ele como para os que o cercassem. Do mesmo modo, um homem da nossa época transferido para um futuro desconhecido e remoto se encontraria cercado de condições inteiramente estranhas e entre pessoas vivas, com interesses incompreensíveis para ele.
ele se sentiria estrangeiro nessa nossa vida e necessitaria de muitas voltas da roda do eterno retorno e a criação de um vasto karma, desnecessário antes de se adaptar ao novo ambiente e às novas formas de pensar. Mas um homem atual, reencarnado na antiga Roma, tiraria uma imensa quantidade de proveito de suas observações e comparações das vidas de duas épocas tão diferentes entre si, e certamente, onde quer que aparecesse, levaria consigo uma corrente civilizadora. Não porque nossa época seja mais civilizada, mas porque ele próprio, graças à sua inadaptabilidade às formas de vida romanas, sentiria intensamente a barbárie da época. Ele se sentiria a parte de tudo e não poderia participar de nenhum modo do entusiasmo de seus novos contemporâneos. A reencarnação no passado também está relacionada com o eterno retorno da seguinte maneira: a reencarnação só é possível em lugares que estejam desocupados, em lugares vazios. Essa vaga pode ocorrer de duas maneiras. A primeira, quando uma alma, depois de muitas vidas de luta consciente, obtém a liberdade, deixa o círculo das vidas no lugar do tempo determinado e vai na direção de sua fonte, isso é, para o passado. A segunda, quando uma alma morre, isto é, quando depois de muitas vidas gastas em escorregar por um plano inclinado, movendo-se ao longo de uma espiral que diminui com um fim cada vez mais rápido, ela deixa de nascer. Tanto o primeiro como o segundo caso deixam lugares vazios para a reencarnação. No primeiro caso, isto é, no da reencarnação no lugar de um homem que terminou sua tarefa e foi para o passado, a alma recebe um papel definido e geralmente muito complicado e difícil, que deve desempenhar através da vida. O papel de um homem que foi embora. O homem partiu, tendo se libertado interiormente, mas tendo exteriormente um grande e variado karma. Seu lugar deve ser preenchido. O homem que partiu não pode desaparecer na vida. Um novo ator deve personificar o antigo. No outro caso, em que a alma nasceu no lugar de uma outra que morreu, ela também recebe um papel muito difícil, embora aqui a dificuldade seja de um tipo completamente diferente e possa ter sido criada pelas qualidades pessoais do homem que se foi ou pelas condições externas de sua vida. A diferença, em comparação com o primeiro caso, é que a alma que encarna neste caso não deve desempenhar nenhum papel. Ela pode criar o seu próprio karma logo desde o começo. Mas as condições do nascimento, nesse caso, podem ser muito desfavoráveis. Muitas almas morrem só por causa das condições penosas de seu nascimento, sem poderem suportar as circunstâncias em que têm que viver. São os homens com uma hereditariedade carregada e patológica, os filhos de pais viciados, criminosos ou anormais. São os homens que nascem nas épocas de longas guerras, revoluções, invasões bárbaras, da queda de civilizações e da destruição de nações. Quando as pessoas nascem apenas para morrer entre dezenas e centenas de milhares de outras, sempre da mesma maneira, sem nenhuma esperança de salvação e nenhuma possibilidade de alterar o seu destino. O nascimento em tais condições é uma prova muito difícil para a alma que reencarna. As almas, porém, mais fortes e mais resistentes, sobrepujam essas condições e vivem nelas, criando pouco a pouco em torno de si uma espécie de ilha para a qual outras pessoas em perigo podem nadar. Ao lado desses papéis, por assim dizer naturais, há, além disso, na história, papéis criados especialmente para a reencarnação de pessoas que já atingiram
um certo grau de consciência. Alguns desses papéis são conhecidos porque pertencem a personagens históricos por trás dos quais podemos admitir a influência de escolas esotéricas. Outros papéis desse tipo pertencem a personagens que também são, às vezes, conhecidos na história, mas que parecem exteriormente muito distantes de qualquer esoterismo. E há ainda outros papéis que pertencem a pessoas inteiramente desconhecidas, que realizaram um grande trabalho, mas não deixaram nenhum sinal visível. Quanto aos personagens que pertencem a escolas, mas parecem exteriormente não ter nenhuma relação com o esoterismo, muito pouco se pode dizer. Se tais pessoas existem, sua vida interior deve ser completamente independente da exterior, e a reencarnação no lugar dessas pessoas só pode ser admitida para as almas que tiveram uma preparação especial para essa vida dupla. Para um homem que se desenvolveu em condições comuns, essa reencarnação seria impossível. Porém, mesmo para as pessoas especialmente preparadas para papéis difíceis, não pode haver uma reencarnação cuja tendência predominante seja contrária ao trabalho esotérico. Não há uma única tradição esotérica que mostre a possibilidade de uma contradição interior entre o papel exterior na vida e o trabalho interior. Isso quer dizer que um homem que faz parte secretamente das escolas não pode agir abertamente contra elas. É ainda menos possível que um homem que pertence a uma escola esotérica deva usar uma máscara de pseudo-ocultismo ou, por sua conduta, degrade a ideia das escolas. Depara-se às vezes com tais asserções que têm origem em pessoas que uma vez tiveram uma relação com as escolas esotéricas, mas depois perderam, ou que fizeram das ideias esotéricas um meio para servir aos seus objetivos pessoais. Nunca pode acontecer de outro modo. É o maior erro pensar que o bem possa se esconder sob a máscara do mal, que a verdade possa se ocultar sob a máscara da fraude. Isso é exatamente tão impossível quanto o mal consciente. O mal, pela própria natureza, deve necessariamente ser inconsciente e cego. Portanto, uma vida que serve a poderes inconscientes e cegos, ou que serve à fraude, ou que se baseia na fraude, não pode ser um papel consciente. O papel de um homem na vida, quando ele pertence a uma escola esotérica, expressa sempre o seu ser interior, e por essa mesma razão sua vida às vezes permanece um enigma histórico. Esses papéis pertencem, por exemplo, a certos personagens do drama do Evangelho. Já me referi ao drama de Cristo, mas este não era só de Cristo, era um drama com grande número de dramares personae, que representavam papéis definidos, fixados firmemente em suas mentes. O drama de Cristo, toda a história contada nos Evangelhos, é de profundo interesse do ponto de vista do mecanismo do eterno retorno e da reencarnação no passado. Do ponto de vista do eterno retorno, a primeira questão que se levanta é a seguinte: será possível que todas as dramatis personae do drama evangélico estejam destinadas a representar eternamente seus papéis, dizer eternamente as mesmas palavras, fazer eternamente a mesma coisa? Para responder, é necessário compreender claramente que no drama do Evangelho há dois tipos de papéis e dois tipos de atores. As mesmas palavras devem ser ditas, os mesmos fatos devem se realizar, as mesmas cenas devem ser representadas diante dos espectadores e da história. Mas, no único caso, os atores são sempre os mesmos. No outro, podem ser diferentes.
O ator que representou Judas uma vez representará sempre Judas, mas o ator que uma vez representou Cristo pode, na vez seguinte, representar algum outro papel consciente, por exemplo, o de João Batista. Os apóstolos podem trocar entre si os papéis, mas pode ter havido alguns entre eles que não sabiam seus papéis suficientemente bem ou tentaram alterá-los, introduzir algo próprio, melhorar algo. Esses terão que representar os mesmos papéis repetidas vezes, até que os tenham aprendido com perfeição, lembrando-se deles palavra por palavra. Não conhecemos seus erros, porque os erros foram corrigidos nos evangelhos, escritos por homens que compreenderam o significado e o propósito do drama de Cristo, mas a verdadeira história podia facilmente ter diferido, em seus detalhes, da história descrita nos evangelhos. Os apóstolos podem não só trocar entre si os papéis ou atuar melhor da vez seguinte, mas podem passar-se para papéis mais importantes, mais centrais no drama, e cada um deles pode ter a esperança de algum dia representar Cristo. Esses são os papéis conscientes. Os inconscientes não podem mudar. Os sacerdotes que julgaram Jesus e incitaram o povo contra ele, todas as pessoas que formaram a multidão que pediu sua morte, os soldados que repartiram suas roupas e etc., representarão seus papéis sem a menor modificação. Os papéis inconscientes do drama do Evangelho estão fixados firmemente em sua repetição invariável. Que outra pessoa pode um homem bradar quando clamou crucifique-o? É absolutamente impossível para ele bradar outra coisa ou até mesmo pensar em algo diferente. Ele continuará clamando isso através de todos os ciclos da eternidade. O que pode fazer ou dizer Pilatos de maneira diferente? Não pode fazer nada, pode apenas lavar as mãos de novo. Todas essas pessoas crucificaram a si mesmas, pregaram-se na cruz de Jesus para toda a eternidade, e nenhum poder pode arrancá-las dessa cruz. Há um significado profundo no mito do judeu errante, ou judeu eterno. Ele diz e dirá eternamente: ande mais depressa. Não pode haver nenhum erro nos papéis inconscientes, porque cada homem representou seu papel inconsciente pela primeira vez, de acordo com o seu tipo, educação, meio, época, obedecendo ao instinto da multidão, imitando outras pessoas, e etc. Na vez seguinte, seu papel foi repetido mecanicamente e quanto mais o representava, mais minuciosamente o conhecia, menos possibilidade havia de erro ou mal-entendido. A eterna repetição passou a controlar o seu papel e nenhum erro era mais possível. O diretor do drama de Cristo podia contar com os papéis inconscientes com tanta segurança quanto com o cenário da Judéia, os costumes, os dias de festa e etc. Mas os papéis conscientes exigem preparação. No desenvolvimento posterior ao cristianismo, o cristianismo esotérico se tornou uma escola para preparar atores para esse drama. O drama em si, por assim dizer, era uma representação de teste. Tudo isso, junto, compunha um quadro muito interessante. O drama como começo, a fonte, criou a religião, e esta como resultado, o rio, por sua corrente oposta, alimentou a fonte. A imagem mental de tudo isso sugeria o processo cósmico. A transformação do cristianismo na igreja, o pacto entre a igreja e o Estado, a deturpação e perversão da ideia original da religião do amor, até decair na pregação do cristianismo de espada na mão, na matança dos hereges,
na Inquisição, tudo isso foi o resultado do drama do Evangelho. Esse foi o produto inevitável do trabalho de seleção e separação do meio das massas da humanidade comum, de pessoas aptas a aprender o trabalho esotérico. Pessoas incapazes desse trabalho também ouviram falar do ensinamento dos evangelhos e, naturalmente, tinham que se apropriar dos dogmas e princípios delas e adaptá-los à sua própria compreensão, sua própria vida, a luta de uns contra os outros, a seus crimes e etc. Mas nada se desperdiça na economia do esoterismo, e as formas deturpadas do cristianismo também têm sua importância, porque muitas pessoas só podem receber as ideias de uma ordem superior de forma deturpada, enquanto alguma delas, tendo recebido essas ideias de forma deturpada, podem às vezes perceber que elas estão deturpadas e começar a buscar a verdade e às vezes chegar à fonte original. A crucificação de Cristo continua incessantemente. Em lugar do próprio Cristo, são seus ensinamentos, suas ideias que são crucificados, e a multidão que acredita em seus líderes grita: crucifique-o! As duas grandes religiões que surgiram uma pouco depois da outra, a saber, o cristianismo e o budismo, nunca foram estudadas juntas, como se completando mutuamente. Geralmente têm sido consideradas opostas em seus pontos mais fundamentais. A vida do príncipe Gautama, que se tornou o Buda, isto é, o iluminado, não é um drama do mesmo sentido da vida de Cristo, ou pelo menos dos 3 últimos anos da vida de Cristo. Embora no budismo, a vida de Buda tenha se tornado um mito do qual não se pode omitir nenhum só aspecto, nenhuma só palavra. Buda viveu muito e criou uma grande ordem monástica, que depois da sua morte estendeu sua influência longe e amplamente, e que de fato nunca deturpou a doutrina de Buda, na medida em que a doutrina de Cristo foi distorcida por seus seguidores. É claro que a vida de Buda também é um papel consciente, através do qual muitos atores podem passar e cuja representação não é certamente fácil, embora pertença aos papéis naturais. O papel de Cristo foi criado especialmente. O budismo posterior, em seus círculos interiores, também é uma escola, preparando atores para os papéis do príncipe Gautama e seus discípulos e seguidores mais próximos. Mas, naturalmente, como o cristianismo não é inteiramente uma escola. Assim como no cristianismo, nele só movimentos muito raros e velados podem estar ligados à ideia de escola. Quanto à questão da relação das ideias do eterno retorno e da reencarnação no passado com as ideias de evolução, é interessante ver se existem teorias sociais no esoterismo, isto é, se as doutrinas esotéricas concebem qualquer possibilidade de uma organização de grupos ou comunidades humanas que ajudem uma dada cultura a atingir os maiores resultados e que ajudem, de modo geral, a evolução da humanidade. Isso é particularmente interessante em nossos dias, em que se dá essa importância tão grande às teorias sociais de todo tipo e em que as especulações mais fantásticas nesse domínio são elevadas à categoria de ciências ou dogmatizadas diretamente como uma espécie de religião racionalista. Existe uma resposta a essas perguntas. A ideia esotérica da organização ideal da humanidade é a divisão em castas, de acordo com as leis de Manu. No Código das Leis de Manu, como é conhecido e chegou a nós,
A divisão em castas é colocada como a pedra angular de toda a estrutura social, e a verdadeira essência da natureza do homem é encarada como a causa dessa divisão, sobre cuja base o homem foi criado.